boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos, com a graça de Deus, gravar mais um vídeo, mas antes, primeiro vamos nos encomendar a Deus, a Santíssima Trindade, para que seja um vídeo muito proveitoso para a gente encerrar, vamos dizer assim, esse ano, na bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o Senhor que veio a este mundo para nos dar a graça da vida eterna, para nos abençoar, para nos amar, o Senhor que nasceu da Virgem Maria, peçamos que neste momento o Senhor esteja com cada um de nós, nos abençoando esse ano que está se encerrando, e com a graça de Deus, que o Senhor esteja conosco em mais um ano que vai se iniciar. Obrigado, Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Estamos aí celebrando o Natal, o nascimento de Jesus, Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Então, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Se Cristo não tivesse vindo a esse mundo, estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Mas não. Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza humana para poder nos salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar tanto. Então, gente, espero que todos estejam bem, tenham passado uma boa noite de Natal. E nada melhor do que a gente celebrar o Natal falando da Palavra de Deus. E o próprio Jesus é a Palavra de Deus. O Verbo, o que quer dizer o Verbo? A Palavra de Deus, está lá em São João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo de Deus estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus é o próprio Jesus. Isso aqui é a revelação que Jesus colocou para nós, a revelação escrita, porque também tem a revelação que não foi escrita, que nós chamamos de tradição. Mas a verdadeira Palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é a Palavra de Deus. Então, gente, graças a Deus nós estamos aí nesse ano, encerrando mais esse estudo da palavra, encerrando esse ano, porque ano que vem nós vamos continuar. Nós vamos ter aí um período de férias aí sobre o estudo bíblico. Eu vou dar aí um tempinho aí para a gente poder falar um pouco sobre outros assuntos. Janeiro e fevereiro, como as pessoas entram de férias, às vezes viajam, então eu decidi dar um pause no estudo bíblico, voltar em março, mas nós não vamos ficar sem vídeo não. Janeiro e fevereiro eu vou continuar gravando, só que eu vou gravar outros tipos de vídeos. Vou procurar fazer vídeos mais curtos, porque esses vídeos eles ficam um pouco maiores, porque é curso. Como é que eu vou dar um curso bíblico com 10 minutos? Não tem como explicar a palavra de Deus, você não vai entender. Então, e graças a Deus, esse ano eu consegui diminuir um pouco. Quando eu comecei, os vídeos ficavam muito grandes, ficavam aí com 1 hora de vídeo. Então eu acho que ficava um pouco cansativo. Então, eu agora estou fazendo com 30, 40 minutos, no máximo 50 minutos, mas eu estou procurando fazer os vídeos com 30, 40 minutos para não ficar muito grande e muito cansativo. Então, nesse período de janeiro e fevereiro, eu pretendo fazer outros vídeos de outras matérias. Então, eu vou dar um tempo no estudo bíblico, vou dar um tempo no estudo do catecismo, tá? Mas nós vamos continuar. A Bíblia nós vamos estudar todos os livros, até o Apocalipse, porque o nosso povo católico precisa aprender a Bíblia. Infelizmente, nosso povo católico não conhece a Sagrada Escritura, nunca leu. Quantas vezes os meus alunos falaram para mim? Esse ano mesmo, os meus alunos falavam, eu nunca li a Bíblia. Eu comecei a ler aqui
no canal ou nas aulas que a gente dava. Então, o católico precisa ler a Bíblia, fazer um curso bíblico, senão nós vamos ficar para trás. Porque eu já expliquei que os nossos irmãos protestantes, eles devoram a Bíblia, porque eles só têm a Bíblia. Eles não têm a tradição, eles não têm o magistério, eles só têm a Bíblia, então eles devoram a Bíblia. Então nós católicos também temos que aprender a palavra. Então por isso que eu resolvi fazer esse estudo bíblico. Comecei lá no Gênesis. Então, gente, nesse período de janeiro e fevereiro também, se você quiser, você pode também começar lá do Gênesis, se você quiser. Ah, eu entrei agora no seu canal, eu me inscrevi agora no canal. Então você pode começar lá do Gênesis. É só você ir na playlist. Se você já é inscrito no canal, vai lá na playlist. Tem lá vários assuntos, vários vídeos. E tem lá um tópico escrito assim: Estudo das Sagradas Escrituras. Então, lá tem todos os nossos estudos da Bíblia, desde o Gênesis até aqui, até o livro de Crônicas. Eu vou tentar encerrar hoje, mas eu não sei se vou conseguir, porque são 3 capítulos ainda para dar. Eu não sei se eu vou conseguir dar em 3 capítulos aí em 40 minutos no máximo. Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, a gente termina na próxima, faz mais uma aula para encerrar o livro de Crônicas. Então, de Gênesis ao livro de Crônicas, você já tem aí um curso bíblico. Ano que vem nós vamos continuar da onde a gente parou. O próximo livro que nós vamos abordar é o livro de Esdras. Ok? Esdras, que foi um sacerdote judeu. Aí depois nós vamos Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, Macabeus e assim por diante. Vamos estudar todo o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, até o livro do Apocalipse. Se Deus quiser, Ele nos dê vida e saúde, e vocês me aguentarem e tiverem paciência. Amém? Então vamos lá. Se você tem a sua Bíblia católica, pode ser, eu uso a de Jerusalém porque eu gosto mais para estudar, mas você pode usar a Bíblia, qualquer Bíblia católica, da Ave Maria, da CNBB. Se é uma Bíblia católica, você pode usar, tá bom? Então vamos ver aí como que a gente consegue estudar aí os últimos capítulos do 2º livro das Crônicas. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, é a página 623. A Bíblia de Jerusalém, página 623. A reforma de Josias. Quem foi Josias? Josias, gente, foi um rei de Judá muito bom. Josias e Ezequias foram um dos únicos reis que, vamos dizer assim, não, tiveram outros, mas esses dois, eles se destacaram, porque no meio daquela idolatria, todos eles continuaram fiéis a Deus. Então, vamos aí ver um pouco do reinado, a reforma de Josias. Por que reforma? Porque o povo estava vivendo numa idolatria muito grande. E Deus falou: se vocês continuarem na idolatria, eu vou abandonar vocês. É um ensinamento para nós hoje. Se a gente deixar Deus de lado, Deus vai nos abandonar. E tem aquele ditado, né? Se está ruim com Deus, está pior sem Ele. Então vamos buscar o Senhor. Então agora, né, período de final do ano, vamos fazer uma reflexão de vida. O que eu posso melhorar? O que eu fiz de errado nesse ano? Eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para a igreja. Então vamos lá, essa é a hora. Ok? Então diz aí que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor e seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que coisa bonita. Ou seja, ele foi fiel a Deus como Davi. Davi ainda teve aquele pecado lá com aquela mulher de Urias, que ele matou para ficar com a mulher dele, né? Nós já até demos aí uma aula sobre isso, né? Mas é a fraqueza humana, gente, né? O homem, ele é fraco para as mulheres mesmo. Mas Davi foi um grande homem de Deus, e o rei Josias também foi um grande rei, um bom rei. E ele fez algumas reformas ali em Judá, porque de Judá vai nascer Jesus Cristo, como eu já venho falando. Então qual é a reforma que ele fez? Vamos ver aí, no capítulo 34 do 2º livro das Crônicas, tá bom?
No 8º ano do seu reinado, quando ainda não era mais do que um adolescente, começou a buscar ao Deus de Davi. Olha que coisa importante. O adolescente, o jovem, ele também tem que buscar a Deus, não é só o velho, não. Desde criança nós devemos buscar a Deus, por isso que temos que ter pais. A importância dos pais, levar os filhos para a igreja, falar de Deus para os seus filhos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você que é pai, você que é mãe, você vai ser cobrado por Deus. Se você deu Deus para o seu filho e Deus para a sua filha. Os seus sobrinhos, falou de Deus para eles. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu já falo de Deus para eles. Minha sobrinha já é coroinha. Graças a Deus, eu falo de Deus para ela. Então, gente, nós temos que, para quê? Para que depois, quando elas crescerem, os nossos, as crianças... Por que o Papa tem a Jornada Mundial da Juventude, onde o Papa se reúne com milhões de jovens? Porque os jovens são o futuro da igreja. Ali pode sair um sacerdote, pode sair uma freira. Como eu quis ser padre quando eu era novo, pode sair um sacerdote. Daquele adolescente ali pode sair um sacerdote. Então vamos incentivar. E se você tiver alguém na família que quer ser padre, que quer ser freira, incentive. Infelizmente, a maioria não incentiva. Prefere que fique aí no mundão fazendo coisa errada do que ser um padre, do que ser uma freira, uma pessoa honrada, uma pessoa de Deus. Quem dera que todos os jovens quisessem seguir uma carreira religiosa, ou padre, ou freira, ou missionário, seu missionário. Quem dera. Eu ficaria muito feliz se um dos meus sobrinhos quisesse ser o padre ou freira. No mundo que nós estamos vivendo hoje. Então buscava o Deus de Davi, seu antepassado. No 12º ano do seu reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, ou seja, dos deuses pagãos, dos lugares de idolatria, dos acerás, dos ídolos de madeira ou de metal fundido. Eu já falei isso aqui e não vou repetir. Os ídolos, os deuses pagãos eram representados por imagem. Por isso que Deus proibia algumas imagens no Antigo Testamento. Não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, que não são ídolos. Aqui sim. Por isso que os reis quebravam aquelas imagens, porque para eles aquelas imagens eram um Deus falso. Era um Deus verdadeiro, que para nós é falso. Então não tem nada a ver com as nossas imagens. Então, por isso que aqui fala a palavra correta. Ídolos de madeira e de metal. O que é um ídolo? É um falso Deus. É o que Deus proibia lá no Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 4. Essas imagens que Deus proibia. Mas outras imagens Deus não proibia. De anjos, por exemplo, Deus não proibia. Os querubins, Deus não proibia. Derrubaram diante dele os altares dos Baals, que era outro ídolo pagão, outro deus pagão. Ele próprio demoliu os altares de incenso que estavam sobre eles, despedaçou os acerás, os ídolos de madeira ou de metal fundido, e, tendo-se reduzido a pó, espalhou pó sobre os túmulos dos que lhe ofereciam sacrifícios. O incenso, eu já falei aqui também várias vezes, o incenso só deve ser usado na liturgia. Você não deve usar incenso em casa. A igreja pede para a gente não usar incenso em casa. O incenso é na igreja, ok? E aqui então eles derrubaram aqueles altares aqui desses ídolos, e morreu lá muita gente, igual na época de Sansão. Sansão também não derrubou lá aquele monte de filisteus, ídolos filisteus, e ele acabou morrendo. Então, infelizmente, às vezes a guerra acontece morte, fazer o quê? Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e assim purificou Judá e Jerusalém. Também já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes, tá? Não é que Deus aprovava essa matança toda, mas Deus permitia tudo isso, porque era guerra. Como eu já expliquei aqui também, houveram guerras religiosas também, entre católicos e protestantes, houveram, entre os católicos e os muçulmanos, nas cruzadas. Então, gente, infelizmente, às vezes acontece até uma guerra religiosa. Mas para você defender a sua fé, às vezes a pessoa morre, fazer o quê?
Então, quando é por legítima defesa, às vezes não é nem pecado. Se você tiver que defender a sua fé, quantos morriam defendendo a fé? Aqui no Brasil também. Quantos mártires? Quando o Brasil foi colonizado, né, pelos portugueses, vieram para cá vários padres e depois vieram para cá vários calvinistas e houve guerras e mataram vários padres. Então, infelizmente, isso acontece. Ok? Mas Deus não é a favor de nada disso. Deus é amor, diz a palavra. Nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, são as tribos de Israel, essas 12 tribos de Israel. Também de Neftali e nos territórios devastados que se rodeavam, ele demoliu os altares, os acerás, quebrou e pulverizou os ídolos, derrubou os altares de incenso em toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Infelizmente, tem irmãos nossos protestantes que interpretam isso aqui errado e começam a quebrar as nossas imagens católicas. Eu estou falando porque a gente está cansado de ver isso daí na internet, no Brasil e até fora do Brasil. Não são só os protestantes, não. Até pessoas de outras religiões, os muçulmanos, né, naqueles países lá da Europa. Aqui no Brasil é mais os protestantes e lá fora é mais os muçulmanos, que saem quebrando as imagens, destrói os nossos sacrários, joga as nossas hóstias no chão, né? Até os satanistas também fazem isso para fazer missa negra. A gente sabe que tem isso e o satanismo hoje está aumentando muito, ok? Infelizmente. Está vendo o que é uma interpretação errada da Bíblia? Isso aqui, gente, é o contexto da época. Não tem nada a ver com... Ninguém vai sair... Aliás, hoje não é para você quebrar nem as imagens das outras religiões. Mesmo a gente não concordando. Até mesmo as imagens, por exemplo, espíritas, que a gente não concorda. Eu não posso chegar lá no centro espírita e sair quebrando as imagens dos espíritas. Não pode. Gente, a gente tem liberdade religiosa. Deus nos deu liberdade religiosa. E o Brasil também é crime. Você impedir uma pessoa de cultuar, seja quem for, até o demônio, você pode ser preso. Você acredita? Mas é verdade, infelizmente. Você pode não concordar, como a gente também não concorda. Eu já fiz aí até um vídeo sobre o aumento do satanismo no Brasil. A gente não concorda. Mas eu não posso chegar lá e quebrar as imagens deles. Não posso. Infelizmente, a lei diz liberdade religiosa. Fazer o quê? Então nós devemos respeito. Os trabalhos no templo. Que templo? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que foi destruído. Aliás, vai ser destruído. No final do livro a gente vai ver a destruição do templo. Era um templo espetacular, o templo de Salomão. Por isso que as nossas igrejas têm que ser belíssimas. Eu amo chegar numa igreja bonita, eu fico contemplando, eu acho lindo. Lá em Aparecida do Norte eu fico encantado com aquela igreja. Porque para Deus nós temos que dar o melhor. Na Idade Média as nossas igrejas eram imensas. Porque para Deus o melhor. Por que para Deus o pior? Não. Os magos não trouxeram ouro para Jesus? Então para Deus tem que ser o melhor. No 18º ano do seu reinado, depois de ser purificado, o país e o templo, encarregou o governador da cidade e o filho de Joacás de restaurar o templo do Senhor seu Deus, porque estava profanado pela idolatria. Eles colocaram até a imagem de ídolos no templo. Foram entregues. Por isso, gente, que eu venho falando, não podemos misturar as religiões. Eu vejo lá em Aparecida coisas, ninguém me contou. Eu já falei isso aqui. A maior dor no meu coração foi uma vez que eu fui em Aparecida, eu vi lá pais de santo, com todo respeito a quem é pai de santo. Mas não podemos misturar a religião. Eles que fiquem lá na religião deles. O católico também não pode ir lá. E nem eles podem... Gente, isso aí chama sincretismo religioso. Ninguém pode misturar as religiões. Cada um fica na sua religião. Isso aí é sincretismo, isso é mistura, isso é nova era. O vídeo meu que tem mais visualizações é sobre a nova era. O que é a nova era? É aquela mistura de religião, você misturar todas as religiões e botar no liquidificador.
Não. Jesus Cristo não pode ser comparado com ninguém. Jesus Cristo não pode ser misturado com ninguém. Ele é o único Redentor, ele é o único Salvador. Ele falou, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um caminho. O único. É o que nós celebramos no Natal. É o que nós celebramos na Páscoa. E você vai misturar com outros deuses? Claro que não. Foram entregues ao sumo sacerdote o dinheiro oferecido ao templo de Deus e que os levitas, guardiões do limiar do templo, haviam recolhido. Então, gente, o dinheiro provinha de Manassés, Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de todos os judeus e benjamitas que habitavam em Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros encarregados do templo do Senhor, e estes utilizaram para os trabalhos de restauração e reparação do templo. Deram-no aos carpinteiros e aos pedreiros para cumprir as pedras de talha e a madeira necessária para a estrutura e para as vigas de construções que os reis de Judá tinham deixado cair das ruínas. Gente, aqui na matriz, o padre daqui da matriz, ele faz uma coisa que eu acho espetacular. Eu fico com o maior orgulho de pertencer a essa paróquia. Ele presta contas de tudo que é arrecadado ali. O dízimo, as ofertas, tudo que é feito, todos os trabalhos que é feito, aonde que é feito. Sempre, e não é só esse padre não, os anteriores faziam a mesma coisa. Bota lá no telão, o dinheiro foi colocado para isso, para aquilo. Então, gente, para quê? Para você ver que o seu dízimo e a sua oferta, para onde está indo. Eles prestam contas. Eles não são obrigados a fazer isso. Não está escrito em nenhum lugar que eles são obrigados a prestar contas, a não ser a Deus. Eles prestam contas a todos nós. Inclusive, eles falam, ó, tá aqui o papel para quem quiser ver as contas, para onde está indo o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta. Gente, isso é maravilhoso. Isso dá orgulho de ser católico. De você saber que o seu dinheiro está sendo investido nisso, né, nas obras sociais da igreja, no templo, para restaurar o templo, se precisar. Vocês pensam que é fácil? Eu fiquei até... às vezes eu fico chateado com algumas coisas que falam comigo. Que a igreja é rica, que a igreja arrecada muito. Já falaram isso comigo. A matriz arrecada muito. Meu irmão, arrecada muito o quê? O que arrecada muito? Nada. Você já viu quanto trabalho a igreja tem? Tem que sustentar os sacerdotes. Primeira coisa, tem que sustentar os sacerdotes. Eles não vivem de vento. A Bíblia diz, todo operário é digno do seu salário. O padre, ele deixa de constituir uma família, de se casar para viver para a igreja. O padre precisa ter um carro, como eu já falei. Ou ele vai andar a pé, ele vai viajar, ele tem que ir a Aparecida do Norte, ele vai de ônibus? Ele tem que ter um carro. E os gastos da paróquia, gente? Eu trabalho, eu sou catequista, eu trabalho preparando os jovens para a primeira comunhão, para o crisma. Gente, essas coisas não ficam barato, não. É diploma, é vela, é não sei mais o que, certificado. Vocês acham que isso tudo é o quê? É vento? A gente ganha tudo isso? É comprado com dinheiro, meu irmão, minha irmã. Então como é que a igreja arrecada muito? Mas isso é as pessoas que não têm o que fazer, não têm o que falar, e ficam falando que não deve. Por isso que a igreja pede o dízimo, e por isso que a igreja fala para você fazer a oferta. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é do seu salário, oferta pode ser espontâneo. A igreja não fala nem 10%, né? A quantidade é você que escolhe. Mas você tem que ajudar a igreja. Isso é um mandamento da igreja, está no catecismo. Todos nós precisamos ajudar a igreja nas suas necessidades. Tá? Então, os sacerdotes, diz aí, estes homens executavam fielmente os trabalhos, tinham como inspetores, aí aqui tem um nome, né, que eu não vou dizer. Levita, gente, eram os descendentes de Araão, ou seja, os sacerdotes
que era quem cuidava de tudo isso. Ok? Então, aqui quem cuida é o quê? É o sacerdote, quem cuida dessas coisas. Ele tem a equipe dele e ele também manda uma porcentagem para a diocese, para o bispo. Ok? Continuando aí. Esses também vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores segundo a sua especialidade. Havia ainda outros levitas, escribas, escrivões e porteiros. Os escribas é aqueles que interpretavam a lei de Moisés. Eles liam para o povo no dia de sábado nas sinagogas a Bíblia, o Antigo Testamento, porque eles não tinham ainda o Novo Testamento, e eles faziam a leitura da Bíblia. É igual Jesus, quando Jesus está em Lucas capítulo 4, ele ia na sinagoga, Jesus também não lia. Está lá, Lucas capítulo 4, Jesus também fazia a leitura da lei de Moisés. Então os escribas são aqueles que liam a palavra de Deus e faziam explicação, a homilia. Hoje quem faz a homilia na igreja? É o padre e o diácono. Um leigo não pode fazer homilia. Um seminarista não pode fazer homilia. Eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi seminarista fazendo homilia. Está errado. Por quê? Porque não leu o Código de Direito Canônico da Igreja, que diz que seminarista não pode fazer homilia. Leigo não pode fazer homilia. A não ser que seja celebração da palavra, que não é missa. Celebração da palavra não é missa, porque não tem consagração. Aí sim, aí o diácono pode fazer, o seminarista pode fazer, até o leigo pode fazer. A celebração da palavra não é missa. Agora, a missa, a homilia, só o diácono ou o padre. Entenderam? Continuando aí. No momento em que se retirava o dinheiro oferecido ao templo do Senhor, o sacerdote Eucias encontrou o livro da lei do Senhor, transmitida por Moisés. É o Deuteronômio que tinha sumido. A lei de Moisés é o Pentateuco, é a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que o Deuteronômio tinha sumido. Eles encontraram o livro do Deuteronômio. Eucias tomou a palavra e disse ao sacerdote Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Eucias deu o livro a Safã, que era o sacerdote, entregou o livro ao rei e disse-lhe também: tudo que foi confiado aos seus servidores, eles os executaram. Tiraram o dinheiro encontrado no templo do Senhor e o puseram nas mãos dos empreiteiros e dos que executavam as obras. Tudo aquilo que eu já expliquei. Depois o secretário anunciou ao rei: o sacerdote Eucias deu-me um livro e começou a sua leitura diante do rei. O livro do Deuteronômio, que eu já expliquei, que é um livro extraordinário. Tem aí no canal. Eu já estudei com todo o livro do Deuteronômio. Eu nunca li o Deuteronômio. Está aí no canal. Você não precisa ler. Você pode botar para você ouvir, colocar. Eu tenho que trabalhar. Você pode fazer a arrumação da sua casa e ouvindo. Os nossos vídeos é para isso. Deixa lá no celular, vai ouvindo e vai trabalhando. Então, se você quiser fazer um estudo de qualquer livro da Bíblia, hoje eu quero estudar o livro do Gênesis. Coloca lá o livro do Gênesis. Temos todos os livros da Bíblia, até crônicas, já gravados aí. Já tem 2 anos que eu faço esse trabalho. Graças a Deus. Melhor coisa que Deus fez na minha vida. Então, gente, vamos estudar a palavra, para depois você não reclamar. Para você, quando você for abordado por um protestante, principalmente, você não ficar lá, que? Não sei. O católico é assim. Ele não sabe. Nunca leu. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou as suas vestes, ordenou ao sacerdote e ao ministro do rei: ide e consultar ao Senhor por mim e pelos que restam de Israel e de Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado
Grande deve ser a ira do Senhor. Eu já expliquei sobre isso. Ira quer dizer justiça. Deus não tem ira. A ira é um pecado. Deus não tem pecado. A ira quer dizer a justiça divina, que caiu sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Senhor e não agiram segundo tudo que está escrito neste livro, ou seja, os mandamentos. É o que acontece hoje. As pessoas hoje não seguem os mandamentos da lei de Deus, aí depois vai chorar. Ah, minha vida não muda. A minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu não ouço as pessoas falar, nossa, minha casa é um céu. Eu não ouço. Mas, minha casa é um inferno, eu já ouvi várias vezes. Mas por que é um inferno? Você vive na lei do Senhor? Você vive procurando a lei de Deus? Você reza? João Paulo II, Papa João Paulo II já dizia, família que reza unida permanece unida. Não reza, não lê a palavra, não vai à igreja. Você quer que Deus abençoe a sua casa? Não vai abençoar nunca, meu irmão. Chame um sacerdote. Minha casa está estranha, não é? Chame um sacerdote, chame um diácono para abençoar a tua casa. Quantas vezes eu já pedi o diácono para vir aqui? Porque o padre é mais complicado, mas um diácono pode abençoar casa, pode abençoar carro, pode abençoar objeto, tudo. Chame um diácono na sua casa, um sacerdote, para abençoar a tua casa. Entendeu? Diz aí que o rei rasgou as suas vestes, em sinal de quê? De protesto, de penitência. Por quê? Por causa do povo que estava na idolatria. Então, é isso. E aí, eles vão consultar uma profetisa. Ok? Então, eu vou ler o texto e depois vocês vão entender o que é essa profetisa que o povo procurou. Não tem nada a ver com feiticeira não, tá, gente? Não é feitiçaria, não é magia, não. Era uma profetisa. Profeta pode ser homem, pode ser mulher. Não é só. A Bíblia, gente, foi escrita num contexto muito machista. Fala muito mais do homem, mas a mulher também pode ser profeta. Quantas santas? Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena. Quantas mulheres, né, tiveram várias visões, fizeram várias... Santa Catarina de Sena, gente, ela teve uma visão da corte do Papa pegando fogo. E ela foi lá e falou com ele. E o Papa ouviu e voltou, que ele estava lá na França e voltou para Roma. Então, não é só homem que tem profecia, não. Agora, claro, não é qualquer um também. Não é qualquer homem, qualquer mulher que vai ter profecia. Tem que ser uma pessoa que busca Deus, que lê, está na presença do Senhor, porque Deus não vai usar qualquer pessoa também. Então aqui, o sacerdote e os mensageiros do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, na Cidade Nova. Não é a Cidade Nova aqui de Itaperuna não, tá, gente? Ela é em Jerusalém. Só pra gente descontrair um pouquinho, para não ficar aquela coisa muito maçante. Então, de vez em quando, a gente gosta de brincar um pouquinho, para não ficar muito cansativo. Mas a Cidade Nova lá em Jerusalém, não é aqui na Itaperuna não. Transmitiram-lhe o recado e ela respondeu: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Então Deus falava com ela. Tá vendo? Deus disse: diz ao homem que aqui vos enviou, assim fala o Senhor, eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro. Qual livro? Do Deuteronômio, que lá está escrito a bênção e a maldição. A bênção se a pessoa seguir a Deus, e se a pessoa não seguir a Deus, a maldição. Só você ler lá o Deuteronômio capítulo 28, você vai ver. As desgraças sobre este lugar e sobre seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá, porque me abandonaram e sacrificaram a outros deuses. Aí fizeram idolatria, que era o pior pecado no Antigo Testamento.
outros deuses, irritando-me com todo o seu modo de agir. Minha ira se inflamou contra este lugar, e ela não se aplacará. E direis ao rei de Israel as palavras que ouviste. Mas por que teu coração mas por que teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as palavras que ele pronunciou contra este lugar e seus habitantes? Porque te humilhaste, rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim. Eu também te ouvi, oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor quer dizer palavra de Deus, Deus falando, ok? Eu que te reunirei a teus pais, ou seja, vai morrer, serás posto em paz no sepulcro, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar e sobre seus habitantes. Eles levarão ao rei esta resposta. Então aqui Deus pegou pesado com o povo. Por quê? Porque o povo estava na idolatria e o povo não se arrependia, não voltava atrás. Então a mesma coisa é nós hoje. As pessoas hoje não estão nem aí para Deus, não querem saber de Deus, depois vão chorar num lugar quente. É igual tivemos aí uma pandemia. Eu achei que depois da pandemia as pessoas iam melhorar, mas não, piorou. A falta de amor está pior, a falta de perdão está pior, as pessoas estão muito mais egoístas, as pessoas estão muito mais individualistas. Às vezes faz um aniversário, nem uma ligação não dá para o outro. É um vídeo que eu fiz no Finados, né? Aí depois morre, aí fica aquela falsidade lá no caixão. Não é? Ou então, vou procurar um centro espírita para ver o que meu pai está falando. Aí não adianta mais. O que meu irmão está falando, o que fulano está falando, meu amigo está falando. Aí não adianta mais, irmão. Lá não tem como escrever carta, não. Lá não tem celular, não. Você tem que ligar, é aqui. Ô fulano, você está bem? Quanto tempo não te vejo? Mas não, a gente não está nem aí. Não é? Aí depois vem o peso de consciência, aí já não adianta mais. E com Deus é a mesma coisa. A gente não busca Deus, não está nem aí para Deus. Aí quando a gente vê a corda apertar, aí a gente vai buscar a Deus. Ok? Então, gente, essa profetisa, ela era uma profeta, mas tem gente que confunde profeta com sacerdócio. As mulheres, não tem problema nenhum, podem trabalhar na igreja à vontade. Mas a igreja ensina que as mulheres não podem ser ordenadas, não pode ser padre. Por quê? Porque Jesus Cristo se encarnou como homem. Não quer dizer que Jesus era machista, não, senhor. Nossa Senhora não era sacerdote. E que é uma pessoa que a igreja valoriza mais do que Maria depois de Deus. Então, já é questão de missão. Como é missão da mulher ser mãe. E o homem não pode ficar com raiva disso, gerar uma vida. Que é coisa mais bonita do que isso? Deus deu para a mulher, não deu para o homem. Então é questão de missão. Agora a mulher pode ser profeta, pode ser ministra da Eucaristia, pode ser uma catequista. Não tem problema nenhum. Entendeu? Mas ainda tem mais um pedacinho aqui, gente. Já estamos aí com 38 minutos. Eu já vou encerrar. Renovação da aliança. Aliança com Deus. Deus sempre, São Paulo diz, Deus é fiel. Mas nós não somos fiéis a Deus. Então Deus está sempre perdoando. Deus está sempre renovando a aliança com seu povo. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo do Senhor, o templo de Salomão, com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, sacerdotes, levitas e todo o povo, do maior ao menor. E leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, encontrado no templo do Senhor, ou seja, o livro do Deuteronômio. O templo aqui, gente, é o templo de Salomão, que para nós hoje é a igreja, é o templo. Eu já venho falando isso aqui, tem gente que corre do templo. Eu rezo em casa. Não, senhor. Tem que ir à igreja. Senão, para que Jesus deixou a igreja? Por que o Santíssimo está lá, então? De enfeite? Não, gente, a gente tem que ir para a igreja. As pessoas correm da igreja igual o diabo corre da cruz. Quem corre da igreja é o diabo. Tem gente que chega na porta assim e volta para trás. Não espera nem a bênção final. Eu já reparei isso. Parece que tem formiga dentro da igreja. Eu queria saber por que as pessoas têm tanto
no show fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, amanhece o dia em show de artista, que não vai te levar a lugar nenhum. Igual, né, nós vemos aí, Rock in Rio. Há pouco tempo aí não teve tal do Rock in Rio, milhões de pessoas ficaram ali, não sei quanto, 3, 4 dias ali, dormindo. Tem pessoas que dormem lá para poder pegar melhor lugar, não sei mais o que. Rock? Você sabia que tem rock satânico? Às vezes tem, eu não sei, que eu não gosto de rock, né? Não estou falando que todos os rocks são satânicos, não, mas tem rock que é satânico. Você tem que vigiar a letra, cuidado com as letras. Principalmente rock internacional. Às vezes você está cantando uma coisa ali, está adorando o demônio. Antigamente tinha um rock chamado Fake No More. Quer dizer o quê? Fé nunca mais. Fake No More. É da minha época. Eu não lembro agora a banda. E tem gente cantando. Não sabe o que está cantando. Às vezes está adorando o demônio e não sabe. Agora, para ir para a igreja, ninguém vai. Aqui, ó, o povo todo na igreja ouvindo a palavra, ó. Mas não é só ouvir com o ouvido, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não. É praticar a palavra de Deus, coisa que poucos fazem. A começar por mim. Eu não estou falando, eu não estou julgando as pessoas, não. Eu sou o primeiro. Não pensem vocês que porque eu sou professor, que eu sou santo, que eu não sou, não. Eu sou pecador. Mas pelo menos eu estou reconhecendo, né, que eu preciso melhorar. Eu tento, pelo menos eu estou tentando. E aquele que não tenta? Enquanto você estiver lutando contra o seu pecado, Deus está com você. Você só não pode se entregar. Aí, meu filho, aí vira vício. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante do Senhor a aliança que o obrigava a seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso é para nós também, não é só para o rei, não, é para todo mundo. Mandamento, gente, é para todo mundo. Os 10 mandamentos é a nossa moral. É a terceira parte do catecismo que, inclusive, nós vamos ler ano que vem, nós vamos estudar ano que vem. Eu já estou terminando os sacramentos. Esse ano nós estudamos os sacramentos. Ano que vem nós vamos estudar os mandamentos da lei de Deus. E é para todo mundo, não é só para o padre, não é só para o papa, não. É para todos. Mandamento é para todos. Aquele jovem chegou para Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou para ele: cumpra os mandamentos. Quem não cumpre os mandamentos não vai para o céu. É a nossa moral, é aquilo que nós temos que agir diante de Deus. E é fácil? Não. Sem a graça de Deus, ninguém consegue seguir os mandamentos. Seus estatutos de todo o coração, de toda a sua alma, e pôr em prática as cláusulas da aliança escritas nesse livro. É o que eu falei, não é só ouvir. Tem que ouvir e praticar. Não só com a boca. Praticar no dia a dia. Eu gosto muito, eu sempre falo isso. Quem me conhece sabe. Palavras, o vento leva. É prática. Tudo na vida, gente, é prática. É praticar a palavra, não é ouvir só. Só ouvir não adianta nada. Se você não ouve, mas não pratica, agora, caiu, levanta. Você pode cair, você só não pode ficar caído. Você tem que levantar. Levanta, levanta. Jesus não falou: jovem, levanta-te. Não fica caído, não fica morto. Fez com que aderissem ao pacto com Deus, tá? Não é com o diabo, não. Todos os que se achavam em Jerusalém, Benjamim, os habitantes de Jerusalém, procederam de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias fez desaparecer todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas, ou seja, idolatria. Durante toda a sua vida, obrigou todos os que estavam em Israel a servirem a Deus, a servirem ao Senhor seu Deus. Eles não se afastaram de Deus, o Deus de seus pais. Olha que coisa bonita. Então, enquanto ele viveu, ele ensinou o povo a adorar e a seguir o único Deus. Então, gente, nós paramos aí no capítulo 34, mas não acabou. Ainda tem aí do capítulo 35 e 36. Mas eu creio que mais uma aula a gente termina, porque não é muita coisa, é 1,5 páginas só. Então, gente, na próxima aula eu acho que dá para a gente terminar o livro de Crônicas. Então, antes da gente dar um pause aí no estudo bíblico, eu ainda vou fazer mais uma aula para a gente encerrar, para não ficar só um pedacinho do livro para o ano que vem. Então eu quero encerrar
né, na próxima aula aí, que eu acho que já vai ser até, se eu não me engano, já vai ser até 2025, se eu não me engano. Já vamos até estar na virada do ano, mas não tem importância. Mas eu quero encerrar esse livro aí para ficar melhor para a gente o ano que vem, tá? Obrigado. Qualquer dúvida, pergunta, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder a sua dúvida. Não me incomodo não, tá? Se eu falei alguma coisa errada, os diáconos e sacerdotes que me ouvem, né, eu sei que tem muitos que me ouvem porque falam comigo, são meus amigos, então, se algum deles aí, né, até mesmo as minhas professoras de catecismo, que eu tenho muito carinho por elas, se elas estiverem me ouvindo, né, qualquer católico aí que ouve meu vídeo e fala, ó, você falou isso aí e não tá correto não. Eu venho aqui e falo, ó, gente, eu falei isso aí, isso não é verdade. Então eu não estou aqui para colocar o que eu penso, eu estou aqui para colocar aquilo que a igreja ensina. Aqui o pouco que eu aprendi na teologia, eu estou passando para vocês. Amém? Quero desejar a todos um Feliz Natal. Foi, né, estamos aí já celebrando o Natal, então um Feliz Natal a toda a sua família, que Jesus possa reinar no teu coração, que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, né, possa abençoar a tua família e que nos dê vida e saúde para que a gente possa continuar juntos o ano que vem. Esse canal já vai para 3 anos e eu só quero agradecer e peço a vocês, rezem por mim nas suas orações. Eu preciso muito de oração, gente. Quantas vezes eu já pensei em desistir, mas Deus está aí me segurando e me sustentando. Então, porque não é fácil. Trabalhar para Deus não é fácil. A gente, né, a gente é humano, a gente tem nossas fraquezas, a gente tem nossos pecados e não é fácil. Né? Não é fácil. Então, por favor, se você puder rezar, né, primeiro uma Ave Maria aí para mim nesse Natal, eu vou agradecer muito, porque a gente está sempre precisando. Ok? Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.